Meus irmãos, graça e paz. Vamos então para o Salmo 23. Estamos abordando esse salmo valoroso, querido, amado pelo povo evangélico. Somos descritos nesse salmo na figura da ovelha. Uma ovelha é carente, é dependente, precisa de um protetor, e esse protetor é o pastor, o supremo pastor. E como vimos, esse texto aqui, esse salmo aborda o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Ele mesmo disse: "Eu sou o bom pastor". E nós vimos que diante desse pastor, nada nos faltará. Nós temos alimentação, nós temos água, nós temos sombra. Mas eu gostaria de destacar nessa oportunidade o versículo 4. Então vejam o que diz esse versículo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Nós costumamos cantar na igreja o hino 288, a mensagem real. E logo no início, esse belo hino diz: "Sou forasteiro aqui, em terra estranho estou, celeste pátria sim é para onde vou". Então notem que esse hino aqui, ele apresenta essas duas realidades. Nós somos cidadãos dos céus, mas ao mesmo tempo somos também cidadãos da terra. Nós estamos indo para o céu. O céu é o nosso lar. O céu é o nosso destino. Nós iremos morar no céu. Lugar maravilhoso, de bênção inefável, presença real do Senhor Jesus, lugar de descanso, de alegria, de paz. Lá no céu nós não teremos dor, não teremos doença, não teremos tristeza, não viveremos isolados. O céu é um lugar onde habita a bênção do Senhor. Mas nessa terra nós passamos momentos difíceis. Nessa terra nós temos problemas, temos angústias, temos dificuldade. A Bíblia apresenta que essa terra é um vale de lágrimas. Essa terra é um deserto. Porém, a Bíblia também diz, irmãos, que nós somos peregrinos. Ou seja, nós estamos peregrinando. Nós estamos andando. Nós temos um alvo. Nós caminhamos para um determinado fim. Então, o capítulo 23 do Salmos e basicamente o versículo 4 aponta para essa verdade. Nós somos ovelhas que estamos em peregrinação, nós estamos andando, nós estamos indo para o lugar celestial, nós estamos indo para a presença de Deus, mas nessa terra, nesse mundo. E nesse mundo há questões absolutamente difíceis. Então o Salmo diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A ideia que se apresenta aqui nessas palavras é um vale, e você sabe que um vale é uma estrada, é um caminho, é uma senda, e essa estrada está ladeada por montes. Então imagine você, um vale escuro, sombrio, numa noite, e o rebanho sendo conduzido para um determinado fim. E nos montes, perigo, ameaça, lobos ferozes, olhando para o rebanho. Essa ideia apresentada aqui de vale de sombra de morte, ou seja, ameaça, ou seja, perigo. Exatamente esse nosso mundo onde nós estamos vivendo. Nós estamos nessa terra, e nessa terra nós somos açoitados com aflições, com angústias, com medo, temos ansiedade. Estamos nesse mundo e sofremos bastante. O próprio Jesus disse: nesse mundo tereis aflições. Então, é exatamente assim a nossa vida como peregrinos.
uma vida com muitas adversidades. Mas o que vai trazer conforto para nós é a certeza absoluta que nós não estamos sozinhos. Alguém está ao nosso lado, alguém está conosco. Esse alguém é o pastor. E esse supremo pastor está nos guiando para um determinado lugar, está nos levando para um determinado lugar, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, numa noite escura, sombria. As ovelhas não temem. Por quê? Porque o pastor está ao seu lado. Assim sendo, existe segurança, existe proteção, e as ovelhas podem andar, as ovelhas podem marchar. Aquele vale vai passar. Logo o dia chegará, logo os pastos verdejantes chegarão, sombra, água de descanso, mas para chegar lá é necessário passar antes pelo vale, pela região da sombra da morte. Então, é exatamente assim a nossa vida como peregrinos. Porque nós sofremos? Nós sofremos porque estamos nessa terra. Nós sofremos porque nós não chegamos ainda no lar. Nós sofremos, meus irmãos, porque estamos ainda a caminho. Mas devemos ter segurança que estamos protegidos e amparados por Jesus. E notem que ele não teme, a ovelha não teme, porque o Senhor Jesus, o Supremo Pastor, possui dois instrumentos. Possui um bordão e um cajado. O bordão é um instrumento para promover segurança. E o cajado é aquele que vai levar orientação para a ovelha. Então, o bordão livra o rebanho das ameaças, das feras, dos lobos. Então, quem vai lutar não é a ovelha, quem vai lutar é o pastor. O pastor que tem autoridade, o pastor que tem competência, o pastor que é forte, o pastor que é poderoso. As ovelhas ficam, então, apenas aguardando a presença do pastor. Então, elas estão seguras, porque elas sabem exatamente da competência desse pastor. Mas, além disso, o pastor também carrega o cajado. O cajado serve de orientação. Era muito comum, e ainda é comum, nas andanças de um pastor com o seu rebanho, as ovelhas pararem. Então, o pastor vai com o seu cajado e sutilmente, alegremente, amorosamente, bate nas patinhas da ovelha para que ela possa andar. Às vezes a batida é forte, quando a ovelha é teimosa, mas sempre visando o bem da ovelha. Ele não quer uma ovelha parada, segregada, distante do rebanho. É por isso que ele açoita. Isso acontece conosco também. Quantas vezes, irmãos, somos açoitados pelos problemas da vida, pelas angústias, pelas adversidades. E muitas vezes acontece isso na nossa vida porque nós somos teimosos. Há um caminho para seguir, há uma trilha para ser percorrida e nós muitas vezes paramos, olhamos pelo fascínio do mundo, as tentações se apresentam para nós, é necessário, portanto, a intervenção do Senhor Jesus e Ele faz isso. Ele está levando as suas ovelhas para a mansão celestial, para a presença de Deus. E isso vai trazer o que? Consolação para nós. Como é maravilhoso entender, perceber essa verdade, que jamais nós iremos voltar, jamais nós iremos sair do rebanho, não, porque o pastor está de olhos bem abertos, fixos na nossa vida, na nossa história. Ele vai nos levar para o lugar certo, ele vai nos levar para o destino correto. Então, nas nossas dores, nas nossas angústias, é importante a gente ter essa sensação. Nós somos pastoreados por Jesus. Ele está ao nosso lado. Ele não está longe de nós. Ele está perto de nós.
e ao mesmo tempo Ele é competente. Ele nos protege dos perigos, das ameaças. Quantas ameaças nós sofremos dia após dia, momento após momento, mas Ele está ao nosso lado e nós não vamos parar, nós vamos andar com Ele. Então, se somos ovelhas do Senhor Jesus e se a gente, porventura, sair da presença dEle, buscar outros caminhos, outras alternativas, Ele vai ao nosso encontro e Ele nos alcança. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele nos coloca exatamente no caminho com as demais ovelhas, para que possamos andar na direção dele. Seja exatamente assim, essa ovelha preciosa do Senhor Jesus. Não existe necessidade de medo, de pavor, de pânico. Eu sei, meus irmãos, que nós estamos aí vivendo nesse período tão difícil, tão turbulento. O mundo está em pânico, o mundo está confuso, com medo, essa ameaça, esse vírus aí que tem provocado mortes, muita gente acometida por ele nos hospitais, mas é importante que você entenda que em meio a isso tudo, você não está sozinho. Mesmo no vale da sombra da morte, Jesus está ao seu lado. Jesus está com você. E Ele segura pela sua mão. E o vale vai passar, certamente. Essa trajetória complicada, difícil, vai passar. E nós teremos um lugar seguro, um porto seguro, que foi prometido pelo próprio Cristo. Então você não vai se perder, as feras não vai tragar você, pelo contrário, nós estamos seguros em Cristo Jesus. O mais importante, irmãos, é nós andarmos, é nós confiarmos no Supremo Pastor e andarmos, não pararmos. Nós devemos continuar as leituras bíblicas, nós devemos continuar buscando o Senhor em oração, devemos estudar a palavra de Deus, devemos andar, devemos trilhar. E certamente essa fase difícil vai passar. E um dia todos nós estaremos juntos na presença do Senhor, cultuando o seu nome eterno. Deus abençoe a sua vida nesse momento, que Deus possa trazer para você essas palavras preciosas. E a palavra é: não tenha medo, tenha fé. Não fique angustiado. Você está sendo levado em segurança para um lugar maravilhoso. Deus, portanto, abençoe a sua vida. Amém.